Não são poucos os que despertam no meio da madrugada com o coração inquieto e os pensamentos à deriva. Entre 2h45 e 5h da manhã, o mundo parece estar em repouso absoluto, mas para muitos, esse é o momento em que algo desperta por dentro, como se o próprio tempo pausasse para ouvir o que há dentro da alma. Se você tem acordado nesse intervalo com frequência, saiba que talvez não seja apenas uma coincidência, e sim um convite sutil, uma convocação do invisível para algo muito maior do que você imagina. Talvez você se levante para beber um copo d'água. Talvez apenas vire de um lado para o outro tentando voltar a dormir. Mas e se esse chamado não for do seu corpo, mas do seu espírito? E se não for insônia, mas uma convocação divina? Ao longo da história, encontramos diversos relatos de pessoas que experienciaram momentos espirituais profundos justamente nesse período. Não é algo novo. Desde tempos remotos, sábios, pensadores e homens de fé despertavam nesse intervalo misterioso para se conectar com algo maior, seja através da oração, da meditação ou do simples ato de escutar o que o silêncio tinha a dizer. Há um relato de um homem chamado Sebastião, um senhor simples, morador do interior de Goiás, que aos 56 anos passou a acordar às 4h20 todas as manhãs. No começo, atribuía isso à idade. Depois, à preocupação. Mas os sonhos que surgiam antes de acordar começaram a se repetir com símbolos, mensagens e sensações que ele não conseguia explicar. Foi aí que decidiu sentar-se em sua varanda de madeira, com um cobertor nos ombros e o olhar voltado para o céu ainda escuro, e começou a orar. Naquela madrugada, pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz, como se alguém o estivesse ouvindo. Não estamos falando aqui de misticismo ou de alguma teoria nova. Estamos falando de escutar. Escutar o que sua vida está tentando dizer, o que sua alma está tentando lembrar. Talvez acordar no meio da madrugada seja a única hora em que o barulho do mundo se cala o suficiente para que você ouça a voz que realmente importa. Esse intervalo, tão negligenciado por muitos, pode ser justamente o tempo mais fértil para plantar pensamentos profundos, alinhar propósitos e fazer perguntas importantes. Estou vivendo como deveria? Estou escutando minha intuição? Estou perdendo algo que está bem diante de mim? E mais importante, será que não é Deus tentando falar com você? A espiritualidade não exige templos grandiosos, mas corações abertos. E quando tudo ao redor está em silêncio, sua sensibilidade se aguça. Há quem diga que esse é o horário em que o céu está mais próximo da terra. Pode parecer poético, mas talvez seja verdade. As palavras sussurradas nesse momento têm uma força diferente. Os pedidos feitos nesse tempo são mais sinceros, e as respostas, embora silenciosas, tendem a chegar com mais clareza. Portanto, se você tem acordado entre essas horas, talvez seja a hora de parar de lutar contra o sono perdido e começar a buscar o sentido por trás desse despertar. Talvez não. Seja o corpo pedindo descanso, mas a alma clamando por atenção. E se isso for de fato um chamado, você está pronto para responder? Certa vez, uma jovem chamada Raquel, estudante de enfermagem e mãe de 2 crianças pequenas, começou a acordar às 3h12 todas as noites. No início pensou que fosse ansiedade, talvez o acúmulo da rotina desgastante ou preocupações com os filhos. Mas quanto mais os dias passavam, mais aquele horário se tornava preciso, quase como um alarme invisível que não falhava. Foi então que em uma dessas madrugadas, em vez de tentar dormir de novo, ela decidiu sentar-se no sofá da sala com uma manta sobre as pernas, e pela primeira vez em muito tempo, simplesmente chorou. Chorou sem entender o motivo, mas aliviada.
Sentiu como se, enfim, estivesse sendo ouvida por alguém que não julgava, apenas acolhia. Esse é o poder do silêncio da madrugada. Ele cria espaço para que emoções adormecidas despertem. Não. É raro que esse período revele coisas guardadas por meses ou anos. Há dores que só se manifestam quando tudo ao redor se cala. E há também respostas que só conseguimos ouvir quando deixamos de tentar entender tudo com a razão. A ciência pode chamar isso de distúrbio do sono. Outros podem dizer que é estresse. Mas há algo mais profundo acontecendo quando esse padrão se repete. Muitas tradições espirituais consideram as horas entre 3 e 5 como um portal de escuta. Uma faixa de tempo em que o mundo espiritual se aproxima da realidade física. É nesse momento que o coração fala mais alto do que a mente, e aquilo que está oculto em nosso interior encontra caminho para se expressar. Você pode ter notado que nesses horários, os pensamentos ganham peso. O que de dia parecia bobo, na madrugada ganha profundidade. Aquela lembrança esquecida, aquele sonho abandonado, aquele pedido que você nunca teve coragem de fazer em voz alta. Tudo isso emerge no silêncio da madrugada, como se estivesse sendo trazido à tona por algo maior. E talvez esteja. É nessa janela de tempo que muitos experimentam revelações, ideias, resoluções e até mesmo curas interiores. O simples gesto de se levantar, fazer uma prece, meditar ou apenas escrever o que se sente pode transformar não só a madrugada, mas toda a trajetória da sua vida. Porque acordar nesse horário pode ser o ponto de partida de uma nova jornada. Você já parou para pensar que esse momento pode ser um presente? Um convite de Deus para que você o encontre na intimidade do silêncio? Para que você confesse, sem medo, aquilo que tem escondido até de si mesmo? Pode ser nessa hora que Ele está mais perto. Não para te julgar, mas para te escutar. E se esse for o caso, ignore por um instante a lógica, o cansaço e até o relógio. Levante-se, sente-se com calma, feche os olhos e fale. Fale com Deus como quem fala com um velho amigo que conhece suas dores e alegrias. Não precisa usar palavras bonitas, nem saber rezas decoradas. Só precisa ser verdadeiro. E já que estamos juntos aqui nesse momento de reflexão, permita-me fazer um convite diferente. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, se você já teve experiências parecidas ou acorda com frequência entre essas horas, se isso te faz pensar, então inscreva-se no canal. Mas não por hábito, não porque todo vídeo pede. Faça isso para continuar essa caminhada com a gente. Esse espaço é mais do que vídeos. É um abrigo para corações despertos. E me conta uma coisa. Você já viveu alguma experiência forte durante a madrugada? Já sentiu como se alguém estivesse te chamando para acordar, mesmo sem motivo aparente? Escreve aqui nos comentários o que você costuma sentir quando acorda nesse horário. Seu relato pode inspirar outras pessoas que passam exatamente pelo mesmo. Há algo profundamente especial nas histórias que surgem das madrugadas. Quando o mundo dorme, a alma desperta. E nesse despertar, muitos têm vivido encontros transformadores, com o que não se vê. O interessante é que essas experiências não escolhem idade, religião, classe social ou localização. Elas apenas acontecem, como se algo maior estivesse percorrendo a Terra enquanto tudo está quieto, procurando corações disponíveis para ouvir o que o ruído do dia esconde. Um homem chamado Ernesto, professor de história aposentado, costumava acordar às 4h04 da manhã todos os dias. Durante meses, ignorou o padrão. Mas em uma dessas madrugadas, levantou-se e abriu um velho caderno de anotações, onde costumava registrar reflexões sobre os livros que lia. De forma quase automática, começou a escrever.
não algo que tinha lido, mas algo que sentia. Foi como se a mão escrevesse por conta própria, revelando sentimentos que ele não sabia que ainda carregava. A partir daquele dia, esse se tornou seu novo ritual. Acordar antes do sol, escrever com o coração e depois orar, em silêncio. Segundo ele, nunca se sentiu tão em paz em seus 68 anos de vida. Existem também aqueles que, em vez de palavras, escutam canções interiores. Sons que não vêm de fora, mas que preenchem o peito. Uma jovem chamada Isabel relatou que, por volta das 3h17, sempre acordava com uma melodia que não conseguia esquecer, embora não soubesse explicar de onde vinha. Um dia, entendeu que aquela música era um chamado. Sentou-se em sua cama, fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, orou sem medo, sem pressa, sem roteiros. Chorou como quem se liberta. Disse que foi ali que nasceu uma nova etapa em sua vida. Mais leve, mais conectada, mais inteira. A madrugada tem esse poder. Ela revela quem somos de verdade quando ninguém está olhando. E mais do que isso, ela nos aproxima da presença divina. Porque quando tudo ao redor se cala, aquilo que é eterno sussurra com mais clareza. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu não sou uma pessoa religiosa? E se eu não tenho fé o suficiente? E se eu não sei orar? A resposta é simples. Deus não está à procura dos perfeitos. Ele procura os disponíveis. Aqueles que, mesmo sem saber o que dizer, se dispõem a escutar, a abrir o coração, a reconhecer que existe algo maior operando em suas vidas. A grande verdade é que despertar, nesse intervalo, não é um acaso. E quanto mais você ignora esse chamado, mais inquietações surgem. Não porque você está fazendo algo errado, mas porque está tentando dormir quando deveria estar escutando. E escutar, nesse caso, é mais do que ouvir. É permitir que o sagrado entre em sua casa, sua mente, sua rotina. Então, da próxima vez que o relógio marcar 13h33, 4h11 ou qualquer horário improvável que se repete com frequência, não veja isso como incômodo. Veja como convite. Levante-se. Faça silêncio. Respire fundo e diga: estou aqui, fala comigo. Não se trata de misticismo ou superstição. Trata-se de reconexão, de restaurar aquilo que o cansaço do dia vai consumindo, de se lembrar de quem você é, e mais importante ainda, de quem está com você, mesmo quando você esquece. E se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você sente que esse despertar também é seu. Que não é loucura, nem coincidência. É propósito. É chamado. É cura. É impressionante como, no silêncio da madrugada, conseguimos ouvir com mais nitidez os sussurros do nosso interior. Enquanto o mundo adormece, a alma parece tomar coragem para dizer o que o dia reprime. E é justamente nesse momento que muitos experimentam não apenas um despertar físico, mas espiritual e emocional. Há quem diga que entre 3 e 5 horas da manhã, o mundo espiritual se inclina sobre a Terra. E embora essa ideia soe mística para alguns, para muitos ela é a única explicação plausível para os encontros que acontecem ali, sem hora marcada, sem lógica aparente. Daniela, uma mulher de 43 anos que trabalha como terapeuta familiar, conta que começou a acordar às 4h08 todos os dias após o falecimento de seu pai. Inicialmente, pensou que fosse apenas o luto manifestando-se no corpo, mas logo percebeu que, toda vez que acordava, sentia uma paz estranha, como se não estivesse sozinha. Em vez de voltar a dormir, passou a sentar-se na varanda com uma xícara de chá e ali, todos os dias, falava em voz baixa como se estivesse conversando com seu pai, ou talvez com Deus.
Segundo ela, foi nessas conversas sem respostas que encontrou mais conforto do que em qualquer sessão de terapia. Outros, como um jovem chamado Mauro, técnico em eletrônica, relatam algo ainda mais surpreendente. Ele dizia acordar sempre às 3h21 com um sentimento insistente de que deveria orar por pessoas específicas. No começo, ignorou. Depois, passou a seguir o impulso. E cada vez que orava, recebia uma mensagem ou notícia de que aquela pessoa havia passado por uma dificuldade justamente naquele dia. Coincidência? Ele prefere chamar de propósito. As madrugadas revelam uma verdade desconfortável. Durante o dia, fugimos de nós mesmos. Preenchemos cada minuto com tarefas, barulhos, distrações. Mas à noite, quando não há mais para onde correr, o que somos aparece com clareza. E em vez de lutar contra isso, deveríamos abraçar esse momento como um presente raro, uma chance de se reencontrar. E por isso, se você sente que está vivendo esse tipo de experiência, não ignore. Acordar entre 3h e 5h com frequência é um convite, não um castigo. E como todo convite espiritual, ele carrega um propósito, que muitas vezes só entendemos depois que o aceitamos. Mas antes de seguir para o próximo bloco, quero fazer um pedido, não desses que parecem automáticos ou genéricos, mas algo que realmente vem do coração. Se você está aqui, lendo até este ponto, é porque sente que isso fala com você. Então, inscreva-se no canal. Não por impulso, não porque é de praxe em vídeos assim, mas porque talvez essa jornada de reflexão seja algo que você precisa continuar. Talvez seja aqui que você encontre mais respostas. Talvez seja aqui que você ajude outros a encontrarem também. E quero pedir algo especial. Escreva nos comentários se alguma vez você sentiu como se a madrugada estivesse te chamando. Já aconteceu com você de acordar repetidamente no mesmo horário e sentir algo diferente? Conta com sinceridade. Essa comunidade não julga, ela acolhe. E quem sabe, o seu relato seja o empurrão que outra pessoa precisa para não se sentir sozinha nessa caminhada. Em algum momento da vida, quase todo ser humano se depara com uma noite longa demais, um silêncio denso demais, um vazio profundo demais. E é justamente nesse lugar, onde a alma se sente pequena, cansada e até mesmo perdida, que os sinais mais intensos costumam aparecer. Não com estardalhaço, não com milagres de cinema, mas com delicadeza, com precisão, com amor. E é por isso que tantos despertam entre 3h e 5h da manhã e sentem que algo mudou, mesmo sem saber o que. Nessas horas, há quem diga que o véu entre o céu e a terra se afina, que as barreiras espirituais se tornam mais sutis e que nossas emoções, por fim, se permitem escutar. Escutar aquele chamado que ignoramos durante o dia. Escutar o consolo que tentamos buscar em coisas passageiras. Escutar, enfim, a voz que fala sem som, mas que acalma, restaura e guia. Um senhor chamado Felipe, hoje com 70 anos, revelou que passou boa parte da vida desacreditando dessas histórias. Sempre foi cético, prático, apegado ao que se vê e se prova. Mas tudo mudou quando, após uma cirurgia delicada, começou a acordar exatamente às 13h40 todos os dias. O curioso é que, segundo ele, sempre sentia um calor inexplicável no peito nesses momentos. Não febre, mas uma sensação de aconchego. Certa madrugada, decidiu se entregar ao que sentia e fez algo que não fazia há mais de 50 anos. Orou. Não usou palavras bonitas, não seguiu nenhuma doutrina. Só falou como se falasse com alguém que sempre esteve ali, esperando por esse momento. Desde então, disse que não voltou a ser o mesmo.
e mesmo sem se rotular como religioso, afirma com firmeza que não acorda mais por acaso, acorda por missão. Histórias como essa se multiplicam todos os dias e mostram que existe sim algo grandioso acontecendo enquanto a maioria dorme. Pode ser uma cura emocional, pode ser um direcionamento para decisões importantes, pode ser um alerta, pode ser um abraço divino. O que importa é que está acontecendo. E ignorar esse chamado é como fechar os olhos diante de uma luz que finalmente se acendeu. Então, se você chegou até aqui, leve essa mensagem com carinho. Não fuja mais do silêncio. Não lute contra o despertar. Use esses momentos como portais para dentro de si, para conversar com Deus, com seus sentimentos, com sua história. Porque talvez, e só talvez, essas madrugadas estejam sendo moldadas justamente para a sua transformação. E antes de encerrar, quero te fazer um convite diferente. Um convite feito com verdade, com acolhimento e com propósito. Se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal. Mas faça isso como quem diz: quero continuar esse caminho. Aqui, cada história conta. Cada alma é bem-vinda. Cada madrugada tem valor. E mais, compartilhe nos comentários suas experiências. Já viveu algo parecido? Já sentiu que acordar de madrugada era mais do que uma coincidência? Divida sua história com a comunidade. Não tenha receio. Aqui, você será ouvido, acolhido e talvez inspire outros a enxergar sua própria jornada com mais clareza. Conte também o que aprendeu com esse roteiro. O que tocou o seu coração? O que você leva consigo a partir de hoje? Essas partilhas não só fortalecem quem lê, mas constroem um espaço seguro e verdadeiro. Um espaço de fé, de reflexão e de reconexão. Era um fim de tarde carregado de tensão. O céu de Roma, encoberto por nuvens densas, parecia ser um reflexo da inquietação nos corações dos que se espremiam na Praça de São Pedro. O burburinho dos peregrinos, misturado ao silêncio respeitoso de alguns poucos em oração, criava uma atmosfera incomum, uma expectativa ansiosa por um sinal, um símbolo que há séculos carrega o peso da decisão mais aguardada do Vaticano, a fumaça branca. E então ela apareceu. Subindo pela chaminé, como uma serpente alva, a fumaça branca não deixou dúvidas. Os gritos de júbilo vieram imediatamente. Palavras como milagre, nova era, esperança, ecoavam entre os aplausos e lágrimas de emoção. Mas entre aquela multidão eufórica, havia também quem olhasse com cautela. Porque o que aos olhos da maioria era celebração, para outros era alerta. A fumaça branca, símbolo da escolha de um novo Papa, sempre foi apresentada como um momento de triunfo espiritual. Mas será que ainda representa isso? Ou pior ainda, será que algum dia representou? A verdade é que muitos confundem o sinal com o propósito. A fumaça é apenas isso, um sinal. O que ela representa depende de quem a interpreta e de quem a produz. Ela não carrega santidade por si só, e não pode ser confundida com a voz de Deus. Ao longo da história, a fumaça branca apareceu dezenas de vezes. E em muitos desses casos, o que veio depois não foi uma renovação espiritual, mas escândalos abafados, alianças políticas e uma fé institucionalizada que se distanciava cada vez mais da essência do Evangelho. Homens foram escolhidos, sim, mas isso nunca garantiu que foram guiados pelo Espírito Santo. Afinal, nem toda decisão dentro de templos é santa, nem toda aclamação pública é sinônimo de aprovação divina. A multidão, porém, não queria pensar nisso. Queriam acreditar. Queriam um símbolo para chamar de sagrado. E quando o nome do novo líder foi anunciado, as manchetes correram o mundo. Um homem simples, um pastor dos pobres, um sopro de esperança.
Mas aqueles que observam, com os olhos da alma, sabem que a aparência de humildade não é a mesma coisa que humildade real. A astúcia do inimigo sempre foi vestir-se de luz para confundir os filhos da luz. É por isso que esse momento não deveria ser recebido com euforia, mas com discernimento. Porque o engano mais perigoso não é aquele que parece errado, e o que parece certo demais. Ao redor do mundo, muitos cristãos assistiram ao anúncio pela televisão ou pelas redes sociais. As palavras cuidadosamente escritas, o sorriso contido, os gestos calculados, e com tudo isso, a imprensa começou a moldar uma narrativa. Este será um papa diferente. Mas diferente em que sentido? Diferente por ter vindo de um lugar improvável? Por usar sapatos gastos ou morar em um quarto menor? A Bíblia é clara quando nos alerta. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que nos deve preocupar não é o que se vê na sacada do Vaticano, mas o que se move por trás dela. Quais forças estão conduzindo essa nova era que se anuncia com tanta pompa? A fumaça subiu, mas o discernimento precisa descer sobre nós. Neste momento, não cabe julgamento precipitado sobre o homem escolhido, mas também não cabe aceitação cega. É tempo de observar, de orar e, principalmente, de voltar os olhos para o que é eterno, e não para o que reluz nas manchetes. Enquanto as multidões se aglomeravam em Roma, em outros lugares, cristãos de diversas tradições se reuniam em silêncio. Em pequenas igrejas, casas simples, grupos de oração, não havia telões, nem bandeiras, nem celebração. Havia inquietação, um incômodo no espírito que não podia ser ignorado. Era como se Deus estivesse dizendo: olhem para além da fumaça. Porque a verdadeira fumaça branca não vem de uma chaminé. Vem da purificação do coração, da entrega, da renúncia. E isso não se fabrica, isso não se coreografa. Alguns dias antes do conclave, um pregador solitário havia dito: o próximo sinal não virá do Vaticano, mas da consciência dos que ainda ouvem a voz do Senhor. Poucos lhe deram atenção. Mas agora, com o mundo voltado para Roma, suas palavras ecoavam como um lembrete incômodo. Talvez estejamos olhando para o lugar errado. Não é a fumaça que nos deve guiar, é o Espírito. E o Espírito não se manifesta com espetáculo, mas com verdade. Quando o nome do novo pontífice ecoou pelos alto-falantes da praça, muitas pessoas apenas assentiram, sem nem conhecer sua história. A maioria não sabia de onde vinha, o que pregava, ou quais valores havia defendido durante sua longa caminhada. Não importava. O mundo precisava de um nome, um rosto, uma imagem para acalmar o espírito coletivo. Mas é exatamente quando baixamos a guarda que os enganos mais perigosos encontram espaço. Quem observa com calma, sem o barulho das multidões, percebe que a nomeação não veio como um raio do céu, mas como um eco das estruturas humanas. Por trás das vestes e dos rituais, há sistemas antigos, alianças veladas e interesses muito bem posicionados. Os cardeais que se reuniram naquele conclave, será que todos buscavam verdadeiramente a direção de Deus? Ou estariam, como tantas vezes no passado, seguindo estratégias políticas, pressões externas e compromissos que nada têm a ver com o reino? Não é de hoje que o poder tenta se vestir de santidade. Em tempos antigos, coroas eram colocadas sobre cabeças não por vocação, mas por conveniência. E o que garante que hoje seja diferente? O fato de uma figura religiosa dizer palavras suaves não é prova de verdade. A história está cheia de líderes que falavam sobre amor e justiça, enquanto seus atos traíam o próprio Evangelho. E, se não estivermos atentos, repetiremos os mesmos erros, só que agora com outra roupagem. É por isso que esse momento exige muito mais do que empolgação. Exige olhos espirituais bem abertos, porque há uma diferença abismal entre o Evangelho vivido e o Evangelho encenado.
entre o servo e o símbolo, entre o pastor e o gestor de almas. Aquele que foi anunciado como o novo Papa se apresenta como um homem de diálogo, de simplicidade, de reforma. Mas quem já caminhou nas veredas estreitas da fé sabe que essas palavras, por si só, não garantem nada. O próprio Cristo nos advertiu sobre os lobos em pele de cordeiro. E quando a popularidade se torna um objetivo, o risco de desviar-se do caminho estreito se torna cada vez maior. Vivemos uma era em que multidões buscam líderes que falem aquilo que desejam ouvir. Palavras doces, mensagens inclusivas, promessas de paz sem confrontos. Mas a palavra de Deus não foi feita para agradar. Foi feita para transformar. E transformação exige arrependimento. Exige confronto com a verdade. Onde está o arrependimento? No discurso dos novos líderes religiosos, onde está a cruz? Onde está a renúncia? Quantas vezes ouvimos sobre salvação, pecado, inferno, juízo? Pouco ou nada, porque esses temas não vendem, não atraem manchetes e, para alguns, não constroem pontes políticas. Não se trata de atacar um homem, mas de entender o sistema que o empurra ao trono. A fumaça branca pode ser limpa, mas a engrenagem por trás dela nem sempre é visível. Nem limpa, é por isso que não podemos depender da opinião popular, nem da mídia, nem do espetáculo visual. A única fonte confiável continua sendo a palavra. E ela nos ensina que o verdadeiro discernimento espiritual não vem por aclamação, mas por submissão a Deus. Neste momento, mais importante do que saber quem é o novo Papa, é saber quem somos nós diante de tudo isso. Somos espectadores? Crentes cegos? Ou sentinelas que se recusam a dormir enquanto o mundo espiritual se move? A verdade não precisa de fumaça para ser revelada. Ela já foi revelada na cruz. Tudo o que vem depois disso deve ser julgado à luz do Evangelho, e não pela emoção do momento. E aqui faço um convite. Se você chegou até aqui, é porque está buscando mais do que uma informação. Está buscando entendimento. E essa jornada precisa continuar. Inscreva-se no canal se você sente que essas reflexões fazem sentido para o tempo em que vivemos. Não estamos aqui por views, estamos aqui por discernimento. Se essa mensagem te tocou, faz uma coisa comigo. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre essa fumaça branca. Você acredita que foi um sinal de Deus? Ou será que há algo mais profundo acontecendo? Me conta. Sua visão importa muito e pode ajudar outras pessoas a ver além da aparência. Mas me diga de verdade, sem filtro, com sinceridade. O que você sentiu quando viu a fumaça branca? Paz ou desconforto? Esse é o tipo de conversa que transforma. E se vamos resistir aos enganos, precisamos falar, pensar e crescer juntos. A história da Igreja, desde seus primórdios, está marcada por decisões que moldaram séculos, muitas delas inspiradas, outras infelizmente políticas. O cenário atual apenas repete, em nova embalagem, um velho roteiro. Homens em busca de liderança espiritual que, sem perceber, acabam se curvando a estruturas mais humanas do que divinas. E esse novo capítulo, selado por uma fumaça branca, exige que olhemos com mais rigor o que está realmente acontecendo por trás das cortinas do espetáculo. Muitos dizem, mas ele parece tão humilde. Ou, as palavras dele são bonitas. E é verdade. O novo líder fala com ternura, gesticula com simplicidade e já recusou certos privilégios que o cargo costuma oferecer. Mas será que isso basta? Será que humildade aparente é sinal de verdade essencial? Os maiores perigos para a fé não vêm de fora, vêm disfarçados de luz. Não é o que se diz em público que define a fidelidade a Deus, mas o que se pratica em silêncio quando não há holofotes, e mais ainda, o que se prega. A verdadeira humildade está em submeter-se à verdade absoluta do Evangelho, ainda que isso desagrade a multidão. E até agora, o que temos visto são discursos vagos,
centrados na inclusão institucional, no diálogo interreligioso, na harmonia universal. Tudo muito bonito aos olhos do mundo, mas perigosamente diluído aos olhos da fé. A fé cristã sempre foi uma fé de contraste, de separação entre luz e trevas, de confronto entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. Jesus nunca se sentou à mesa com os poderosos para fazer acordos. Ele chamou pecadores ao arrependimento, e isso custou sua vida. E hoje, a nova liderança global da fé parece buscar acordos, não arrependimento. Pontes, não confronto. Mas será que é isso que precisamos? Enquanto o mundo exalta essa nova esperança, é preciso lembrar, nem toda autoridade é legítima aos olhos de Deus. A história bíblica está cheia de reis e líderes que foram colocados em posições de poder, mas rejeitados pelo próprio Senhor. Saul foi escolhido pelo povo, aclamado como rei, e por um tempo reinou com força. Mas perdeu o favor de Deus por sua desobediência, porque autoridade sem obediência é apenas um disfarce perigoso. Será que estamos diante de mais um caso assim? De alguém que carrega uma faixa, um anel e um título, mas não carrega a cruz? É duro pensar dessa forma. É desconfortável, mas é necessário. A fé madura não é aquela que aceita tudo o que reluz como bom. É a que examina todas as coisas e retém o que é verdadeiro. Muitos dos que hoje celebram o novo Papa talvez nem saibam o que ele acredita de fato. Não conhecem sua trajetória, seus posicionamentos teológicos, nem suas alianças institucionais. Apenas repetem o que ouvem nas manchetes. Mas o reino de Deus não se move por manchetes. Se move por arrependimento e santidade. E talvez, para muitos, esse momento seja uma chance de acordar. Porque, em vez de olhar para a fumaça, é hora de olhar para a palavra. Em vez de esperar que alguém nos represente em Roma, é hora de voltarmos à intimidade com o Senhor, onde não há intermediários nem cerimônias, só verdade. A fumaça subiu, o nome foi anunciado, os aplausos se espalharam. Mas e o coração? Ele ainda sente sede da presença de Deus? Ou está satisfeito com o símbolo da religião? Porque esse é o maior perigo. Acostumar-se com o formato e esquecer da essência. Substituir a chama viva do Espírito por fumaça, branca que evapora com o vento. Trocar o altar da renúncia pela sacada da cerimônia. E aos poucos, sem perceber, transformar o Evangelho em um monumento. Bonito por fora, vazio por dentro. Estamos vivendo um tempo profético. Um tempo em que tudo que é falso será desmascarado. Um tempo em que Deus está separando os que desejam a verdade dos que apenas querem conforto. E não há como ficar em cima do muro. Se hoje há um novo líder vestindo branco no centro do mundo, não significa que a luz voltou. Pode ser apenas reflexo. E reflexo, quando não vem da fonte certa, engana. Então, o que devemos fazer? Devemos vigiar. Devemos buscar discernimento. Devemos, mais do que nunca, enraizar nossa fé na rocha. Porque tempos de confusão exigem fé sólida. Tempos de fumaça exigem fogo verdadeiro. Esse foi o bloco 3, mantendo o tom espiritual, crítico e fundamentado, com desenvolvimento próprio e coerente. O texto é novo, evita repetições do original e oferece uma progressão clara na reflexão. Se existe algo que precisa ser dito com clareza neste tempo, é que avivamento não se declara, não se anuncia com pompa, nem se traduz em vestimentas brancas ou nomes de autoridade. Avivamento é choro no quarto secreto. É conversão de vida. É temor de Deus no íntimo. O problema é que muitos confundem movimentação com unção, espetáculo com transformação, visibilidade com autoridade espiritual. Quando os olhos do mundo se voltam para uma sacada em Roma, o que eles veem? Um homem, um representante, uma liderança. Mas quando os céus se voltam para a terra, o que Deus procura? Corações quebrantados, almas rendidas, gente que não se contenta com fumaça, quer fogo,
que não se satisfaz com uma aclamação global, deseja um mover real do espírito. Não estamos dizendo que não possa haver sinceridade em algumas atitudes. Talvez o novo Papa realmente deseje fazer mudanças, reformar estruturas, alcançar os pobres. Mas sinceridade não é sinônimo de verdade. Nem toda intenção boa conduz à vontade de Deus. A Bíblia está cheia de pessoas sinceras que erraram profundamente por não discernirem o tempo espiritual. E o tempo espiritual em que vivemos exige mais do que intenção, exige revelação. Vivemos dias em que o engano não é mais escandaloso, é sutil. Ele não grita, sussurra. Ele não destrói de imediato, adormece aos poucos. E quando vemos uma liderança religiosa sendo ovacionada por sistemas que antes rejeitavam a fé cristã, precisamos perguntar: por que agora estão aplaudindo? Porque o verdadeiro evangelho sempre foi rejeitado. O verdadeiro Cristo foi odiado. Os apóstolos foram perseguidos. Os profetas foram mortos. Então por que de repente o mundo inteiro parece confortável com o novo representante da fé cristã global? Será que é porque ele se alinha com os valores do mundo? Será que é porque seu discurso agrada a todos, evita conflitos e promete um amor sem cruz? Esse é o ponto. Amor sem cruz não é o amor do Evangelho. É apenas afeição humana, disfarçada de espiritualidade. A cruz divide, a cruz confronta, a cruz exige entrega. E é exatamente isso que tem sido abandonado em muitos púlpitos, e agora em altares globais. O problema não é termos um Papa. O problema é transformar essa figura em Salvador, em guia, em símbolo de esperança, como se o futuro da fé dependesse de sua personalidade. Isso é idolatria disfarçada de devoção. E quando as pessoas colocam mais fé no sistema do que no Salvador, já estão caminhando rumo ao erro. Há uma diferença abismal entre ser um líder de uma instituição e ser um servo de Cristo. A instituição pode premiar, aclamar, fotografar, proteger. Mas Cristo exige renúncia, verdade, coragem e obediência radical. E o que mais falta hoje é essa obediência que não se curva à cultura, que não negocia os princípios, que não teme a rejeição. O novo líder pode até dizer que quer uma igreja mais pobre, mais simples, mais próxima dos necessitados. Mas se essa simplicidade significa reduzir a mensagem do Evangelho ao assistencialismo, então teremos apenas mais uma ONG com símbolos sagrados. Porque o Evangelho não veio apenas para alimentar corpos, veio para libertar almas. E essa libertação começa pelo confronto com o pecado. Mas quem ainda fala sobre pecado? Poucos. Porque hoje tudo precisa ser inclusivo, tolerante, amigável. O inferno sumiu dos sermões. O arrependimento virou uma palavra ofensiva. E a cruz foi substituída por uma logomarca. É por isso que, mesmo diante de uma celebração mundial, o Espírito de Deus dentro de nós inquieta. Porque o povo de Deus nunca foi chamado para seguir a multidão, mas para nadar contra ela. Nunca fomos chamados para aplaudir a fumaça, mas para carregar o fogo. Fogo não tem forma, não se controla, não obedece a protocolos, mas purifica, transforma, destrói o velho e gera o novo. E é esse fogo que precisamos buscar, não nos olhos de um líder em Roma, mas no secreto do nosso coração. Muitos estão esperando que esse novo ciclo traga reformas, que mude estruturas, que modernize a linguagem da fé, que una religiões. Mas será que essa união é mesmo de Deus? Ou será apenas mais um passo rumo a uma fé global diluída, onde tudo é aceito, contanto que ninguém fale a verdade? A verdade não precisa de reformas. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre. E quem quiser ser fiel a ela, vai precisar ter coragem para não se ajoelhar diante de aplausos. Diante de tudo o que temos refletido,
uma pergunta começa a arder dentro de nós. Até quando vamos terceirizar nossa fé? Até quando continuaremos esperando que alguém, um líder religioso, uma instituição, uma figura pública, nos diga o que é certo ou errado, o que devemos acreditar, o que devemos rejeitar, a quem devemos seguir? Porque no final das contas, ninguém estará ao nosso lado no dia do acerto de contas diante de Deus. Nenhum papa, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum influenciador gospel. Apenas nós e a verdade que escolhemos viver. E é justamente por isso que esse momento exige mais do que curiosidade ou expectativa. Exige responsabilidade espiritual. Não se trata de julgar a vida alheia. Trata-se de olhar para dentro e perguntar: em quem eu tenho crido? Em quem eu tenho confiado? Onde está a minha fonte? Se sua fé depende do movimento de líderes, da declaração de figuras públicas, do reconhecimento da mídia ou da validação das redes sociais, então é hora de parar e recomeçar do zero. Porque a fé genuína nasce no deserto, não no palácio. Cresce em silêncio, não sob os aplausos, e se firma na palavra, não nos decretos humanos. Muitos olham para esse novo tempo da igreja como uma oportunidade. E talvez seja mesmo. Mas não como imaginam. Talvez seja a oportunidade de separar os que seguem a verdade dos que seguem a multidão. Porque Deus não está interessado em quantidade. Ele está olhando para a fidelidade. E fidelidade, hoje, é nadar contra a maré religiosa, contra os dogmas institucionalizados e contra os consensos do mundo. Sim, talvez pareça duro ouvir isso. Talvez pareça até radical. Mas a cruz de Cristo foi o gesto mais radical da história. O Evangelho é uma chamada ao abandono do velho eu. É um convite à renúncia, à entrega total. E não existe entrega verdadeira sem separação. O problema é que queremos seguir a Cristo sem romper com o mundo. Queremos ser luz, mas ainda amamos a escuridão confortável das convenções. Enquanto milhões celebram o novo rosto da liderança global da igreja, poucos estão discernindo o espírito por trás das palavras suaves. Poucos estão questionando por que os valores do mundo estão aos poucos invadindo os púlpitos. Por que o que era pecado passou a ser apenas expressão pessoal? Por que o nome de Jesus está sendo usado como verniz para um sistema cada vez mais humanista? O Evangelho nunca foi humanista. Foi sempre centrado em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E tudo que tenta substituir essa centralidade, mesmo que pareça piedoso, é um outro evangelho. É isso que Paulo alertou. Se alguém pregar um evangelho diferente daquele que já foi pregado, ainda que seja um anjo do céu, seja considerado maldito. Essas não são palavras leves, são alertas sérios. E hoje, muitos estão hipnotizados pela estética da religião, pela simbologia, pela emoção das cerimônias, pela esperança de que uma figura possa representar aquilo que, na verdade, é tarefa de cada um, carregar a própria cruz e seguir a Cristo. Esse novo líder pode até falar sobre paz, sobre justiça, sobre igualdade, mas se não falar sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a urgência da salvação, está pregando apenas parte da mensagem. E uma meia-verdade é mais perigosa que uma mentira completa. Precisamos lembrar, Deus nunca pediu que seguíssemos homens. Ele nos chamou para segui-lo. E seguir a Deus, muitas vezes, é se afastar dos caminhos populares, é ser criticado, é ser chamado de radical, de exagerado, de fanático. Mas é melhor ser rejeitado pelo mundo do que ser reprovado diante do trono. Se você sente que algo está errado, que há incoerências, que o brilho dessa fumaça branca está obscurecendo a luz verdadeira, então ouça esse incômodo. Pode ser o Espírito Santo te despertando. Pode ser Deus te chamando de volta à essência. Porque os que têm ouvidos, ouvem. E os que ouvem, obedecem. A obediência, aliás,
será o grande diferencial neste tempo. Obedecer a palavra, mesmo quando ela contraria a cultura, mesmo quando ela exige perdas, mesmo quando parece mais fácil seguir o fluxo. Porque o caminho largo sempre parece seguro, até o dia da verdade. E a verdade, quando chega, destrói as fachadas, derruba os ídolos, desfaz as alianças com o erro. A verdade não pede licença, ela entra e transforma tudo. E talvez esse seja o grande chamado deste tempo. Despertar para a verdade, antes que seja tarde demais. Se existe uma urgência nos nossos dias, ela não está na escolha de um novo representante eclesiástico, nem no protocolo de uma cerimônia que rodou o mundo em tempo real. A urgência está em voltarmos ao Evangelho real, aquele que transforma o interior, não apenas reorganiza o exterior. Aquele que começa no arrependimento, não em uma aclamação coletiva. Aquele que aponta para a cruz, não para a cadeira de poder. Há um risco imenso quando substituímos a fé viva por um símbolo institucional. A cruz por um trono. O arrependimento por carisma. A verdade por conciliação. Deus não nos chamou para sermos simpáticos ao mundo. Ele nos chamou para sermos sal. E o sal incomoda. Ele preserva, mas também queima em feridas abertas. E é por isso que tanta gente rejeita a mensagem verdadeira do Evangelho, porque ela cura, mas primeiro confronta. Enquanto muitos discutem a humildade do novo líder ou se impressionam com sua origem simples, nós precisamos ir além da aparência. A fé cristã nunca foi sobre aparência. Nunca foi sobre acessibilidade midiática ou discursos progressistas. Sempre foi sobre santidade. E santidade não se mede por popularidade ou aceitação cultural. Ela se prova no silêncio, na obediência e na separação do erro. O novo tempo que se inicia não deveria nos levar à celebração de um sistema, mas à reflexão sobre até que ponto nos afastamos da mensagem original. Jesus nunca buscou o aplauso das massas. Ele se afastava quando o povo queria coroá-lo rei. Ele denunciava os líderes religiosos da época. Ele chamava ao arrependimento e não à adaptação. O chamado de Cristo sempre foi radical. E hoje, parece que queremos um evangelho diluído, que caiba em todos os bolsos, ideologias e estilos de vida. Mas a cruz não cabe em qualquer bolso. Ela pesa, ela exige, ela custa. E é por isso que tantos abandonam o caminho estreito. Porque ele é exigente. Porque ele demanda renúncia. E o que mais se vê hoje são líderes suavizando essa exigência, criando um evangelho fast food. Pronto, bonito, fácil de consumir, mas vazio de verdade. E não pense que esse movimento acontece apenas na grande mídia religiosa. Ele está nos pequenos grupos, nos canais populares da internet, nos perfis com milhões de seguidores que falam sobre Deus, mas nunca mencionam arrependimento, inferno, santificação. Falam sobre graça, mas esquecem que a graça que salva é a mesma que nos ensina a renunciar à impiedade. Voltar ao Evangelho real é relembrar que nossa fé começou com pescadores, não com reis. Que o primeiro grande sermão foi pregado num monte, não num trono. Que os primeiros mártires não buscaram cargos ou reconhecimento, buscaram fidelidade. É preciso lembrar que o reino de Deus é feito de servos, não de celebridades. De joelhos dobrados, não de protocolos. Muitos estão esperando que esse novo ciclo traga avivamento. Mas o avivamento que vem de Deus não começa em Roma, nem em Jerusalém. Ele começa no coração do humilde, na alma do que se quebranta, na sinceridade do que reconhece seu pecado e chora por ele. Avivamento não precisa de fumaça branca, precisa de lágrimas transparentes. E talvez, neste tempo, a fumaça que sobe ao céu não seja a de um novo conclave, mas a do clamor silencioso de milhões de filhos de Deus que estão, agora mesmo, clamando: Senhor, restaura a tua verdade entre nós.
Porque já não é mais tempo de esperar por movimentos grandiosos. É tempo de pequenos começos, de altares particulares sendo reconstruídos, de famílias se rendendo novamente à palavra. O verdadeiro mover de Deus pode estar começando longe dos holofotes, em uma vila esquecida, em um bairro pobre, em uma cela de prisão, em uma igreja pequena sem som de qualidade nem transmissão ao vivo. Porque Deus nunca precisou de produção para manifestar sua glória. Ele precisa de verdade. E onde há verdade, há presença. Onde há presença, há transformação. Essa é a diferença entre religiosidade e relacionamento. A religiosidade se impressiona com rituais. O relacionamento se firma na intimidade. Um olha para o palco, o outro se esconde no quarto. Um precisa de reconhecimento. O outro apenas quer ouvir. Servo bom e fiel. Será que conseguimos perceber a sutileza do engano que nos rodeia? Será que entendemos que o maior perigo não é um líder corrupto ou uma doutrina errada, mas um coração morno, acomodado, que se contenta com o superficial? Porque o morno não escolhe lado. Ele quer um pouco de tudo. Um pouco de verdade e um pouco de conveniência. Um pouco de Bíblia e um pouco de opinião própria. Um pouco de Cristo e um pouco de sistema. Mas Deus vomita o morno, ele não tolera a mistura. Ele não divide sua glória com ninguém, nem com homens bem-intencionados. A fumaça branca passou, o mundo celebrou, as redes vibraram, mas os céus permaneceram em silêncio. Porque o que Deus espera não são novos nomes ou estruturas. Ele espera corações quebrantados, vidas rendidas, gente disposta a dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que o mundo inteiro escolha outro caminho. Há um incômodo crescendo em muitos corações. Algo que as redes sociais não explicam, que os noticiários não tocam, que os líderes evitam abordar. É o peso invisível da hipocrisia institucionalizada, aquela que veste roupas de fé, mas esconde intenções políticas, aquela que sorri para as câmeras, mas ignora os órfãos da fé verdadeira, aquela que se ajoelha diante do povo, mas se levanta contra a cruz. E talvez o mais assustador não seja a existência da mentira, mas a passividade de quem a reconhece e escolhe o silêncio. Porque há muita gente que enxerga, mas finge não ver, que entende, mas escolhe ignorar, que sente, mas se esconde atrás da covardia do não é comigo. Deus nunca chamou covardes para a linha de frente. Ele chamou profetas, chamou homens e mulheres que não vendem sua voz por popularidade, que não trocam o altar pelo palco, que preferem perder seguidores a trair a verdade. E essa é a geração que precisa se levantar agora. Uma geração de inconformados. De gente que se recusa a aplaudir o erro só porque ele está bem vestido. Não é fácil. Nunca foi. Basta olhar para a Bíblia e perceber. Os verdadeiros enviados de Deus quase sempre foram rejeitados. João Batista foi chamado de louco. Jeremias foi jogado num poço. Elias se escondeu numa caverna. Paulo foi apedrejado, e o próprio Jesus foi crucificado. Nenhum deles teve carreira bem-sucedida aos olhos humanos, mas todos carregaram o selo da eternidade. O problema é que hoje muitos confundem relevância com verdade. Acham que se um líder tem muitos seguidores, ele está certo. Que se um sistema tem milhares de fiéis, ele é aprovado por Deus. Que se um discurso é aceito por todos, ele é santo. Mas Jesus disse: ai de vós, quando todos vos elogiarem, porque a verdade confronta, a verdade divide, a verdade expulsa os acomodados. Essa fumaça branca que subiu pode ter impressionado o mundo, mas não enganou os céus, porque Deus não se move por aclamação. Ele se move por obediência. E onde há obediência, há resistência ao pecado. Há confronto ao sistema. Há denúncia do engano. Você consegue perceber como o erro se camufla? Como ele se adapta às linguagens do momento?
Como ele assume o discurso de amor para esconder o veneno da omissão. Como ele usa a bandeira da inclusão para neutralizar a autoridade da palavra. Não se engane, há um espírito de engano operando. Ele é suave, simpático, sensível, imortal. Ele não diz, Deus não existe. Ele diz, todos os deuses são o mesmo. Ele não ataca a Bíblia diretamente. Ele a interpreta de forma conveniente. Ele não nega Jesus. Ele o transforma em uma figura genérica, culturalmente aceitável, sem exigências morais. Mas o verdadeiro Jesus é o leão de Judá. Ele não apenas ama, ele confronta. Ele não apenas acolhe, ele exige mudança. Ele não apenas cura, ele também fere para curar de verdade. E é esse Cristo que está sendo silenciado em nome de uma religiosidade politicamente correta. A fumaça branca pode simbolizar escolha, união, continuidade. Mas também pode representar distração. Pode representar a cortina que esconde a realidade. Pode representar aquilo que ocupa os olhos enquanto a alma adormece. E é por isso que precisamos de olhos espirituais abertos, para ver além da fumaça, para discernir o espírito por trás das palavras, para separar o que é de Deus do que é apenas humano. Muitos estão à espera de um novo tempo, de um novo começo. Mas se o começo não for fundamentado na verdade, ele está condenado desde o início. Nenhuma mudança externa, nenhum novo nome, nenhum gesto simbólico será suficiente para curar uma estrutura doente. A mudança precisa ser espiritual, radical, interna. Enquanto isso, há um povo que continua firme. Um povo que não se dobra diante da imagem construída pelo sistema. Um povo que não negocia princípios por aceitação, que não troca a palavra por protocolos. Esse povo pode estar escondido, desprezado, ignorado, mas é a noiva fiel. A igreja invisível, aquela que o mundo não aplaude, mas o céu honra. Você faz parte desse povo? Ainda há espaço para arrependimento. Ainda há tempo para sair do meio da confusão e se firmar na rocha. Mas o tempo é curto. O engano está cada vez mais sofisticado. E a verdade, cada vez mais rejeitada. Talvez a fumaça branca tenha sido um alarme. Não um anúncio de esperança, mas um sinal de que os dias são maus e precisamos estar alertas, que os ventos da apostasia estão soprando forte, e que não há mais tempo para religiosidade confortável. Ou nos rendemos à verdade agora, ou seremos tragados pela conveniência do engano. Estamos chegando ao fim deste reflexivo momento. E se você chegou até aqui, é porque há algo em seu coração que ressoa com essa mensagem. Algo que não se conforma com a superficialidade do que tem sido oferecido como fé. Algo que sente que a fumaça branca pode até ter subido, mas ela não foi suficiente para acender a verdadeira chama da fé no coração. E eu te digo, esse algo que você sente, esse incômodo, essa inquietação, é o Espírito Santo de Deus tocando você. Porque a verdade é que neste tempo, muitos estão vendo e não vendo, ouvindo e não ouvindo. O mundo continua imerso em distrações. As notícias correm em velocidade da luz. As celebridades ganham espaço enquanto os servos de Deus, os fiéis de verdade, continuam a ser silenciosos. Mas Deus tem um povo que não se vende. Ele tem uma igreja invisível que, em meio a toda a confusão, ainda guarda a verdade. E é a essa igreja que você é chamado. Sim, a verdade exige muito. Ela nos desafia a viver de forma radical, a confrontar o erro com amor, a ser luz na escuridão. E é por isso que nem todo mundo quer seguir por esse caminho. Porque ele é estreito, porque ele exige comprometimento, porque ele nos chama a uma vida de renúncia e santidade. Mas eu te pergunto, o que é mais importante para você? O aplauso do mundo ou a aprovação de Deus? Agora, mais do que nunca, é tempo de tomar uma posição.
de não se deixar enganar pela fumaça que sobe e ilude os olhos, de não se deixar distrair pelas aparências ou pelos rituais vazios. A fumaça branca pode ter subido, mas o que realmente importa é se você está vivendo em plena luz. É se o Espírito Santo tem liberdade para atuar na sua vida, para transformar suas atitudes, para confrontar suas escolhas. O novo tempo que está diante de nós não será definido por eventos externos. Ele será definido pela nossa fidelidade à verdade do Evangelho, pela nossa disposição de permanecer firmes, mesmo quando a maioria se afasta, pela coragem de seguir em frente, ainda que o caminho seja solitário, e, acima de tudo, pela nossa obediência à palavra de Deus. Agora, eu quero te fazer um convite. Compartilhe este vídeo. Não porque ele seja perfeito, mas porque a mensagem que ele carrega é eterna. O Evangelho que pregamos não muda com as estações, nem com as modas do momento. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se você concorda com o que foi dito aqui, se o seu coração também se inquieta com os rumos tomados por muitos líderes e igrejas, então compartilhe essa mensagem com quem você conhece. Porque quanto mais pessoas entenderem que a verdadeira fé não se mede pelo que vemos, mas pelo que cremos e vivemos, mais perto estaremos de ver uma transformação real. E, antes de nos despedirmos, quero pedir algo muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Se este conteúdo tocou seu coração, imagine o que mais podemos compartilhar juntos. Quero ver você aqui com a gente, em cada vídeo, em cada reflexão, porque juntos somos mais fortes na verdade de Cristo. E para finalizar, quero ouvir de você. Como você tem vivido sua fé nos últimos tempos? O que você tem feito para manter sua luz acesa, mesmo em meio a tantas distrações? Deixe nos comentários sua história, suas experiências, suas dúvidas, ou até mesmo as lições que você aprendeu. Este é um espaço onde podemos crescer juntos, aprender uns com os outros, e principalmente nos manter fiéis àquilo que realmente importa. Não se deixe enganar. A fumaça branca pode passar, mas a verdade de Cristo permanece. E ela é mais forte do que qualquer aparência, mais eterna do que qualquer poder humano. Que o Senhor nos fortaleça e nos mantenha firmes na sua verdade. Até o próximo vídeo.